necesitan pensar. En la perspectiva de Prigozhin, eso es irreversible, no podemos volver atrás. Es decir, yo me hago una pregunta: si tuviéramos que volver a escribir a máquina de escribir, con copia de carbón, dejar los celulares y devolverlos un poco más atrás, pues no tendríamos el recurso hertziano que tenemos hoy en día. Lo que tenemos que pensar de alguna manera es qué hacer con esta cultura hertziana de ondas. Cuando nuestras casas están llenas de hornos microondas, Wi-Fi, neveras, televisión digital, muchas veces, tenemos cantidad de elementos inteligentes que circulan alrededor de esa situación que seguramente a nivel maquínico es necesario repensar. Ahora que estamos en la inteligencia artificial, pues vienen todos este tipo de cosas. Por ejemplo, está sucediendo una cosa contemporánea, y es que con el Internet de las cosas que próximamente va a estar entre todos nosotros, es decir, el Internet se conecta en cualquier parte, en una silla, en una mesa, en el computador, en el celular, en un vídeo, en donde sea. Y van a venir computadores cuánticos y los celulares cuánticos. Entonces ya no van a tener la forma rectangular y dura que tenía el silicio, sino que van a tener otras formas irregulares. Entonces por eso necesitamos pensar qué va a ocurrir con eso, pero sobre todo en una generación emergente de sociedad. Se llama la generación Gen Z. La generación Gen Z tiene en este momento 2.000 millones de habitantes en el planeta. Son los niños que están naciendo hasta los que tienen 12 años. Son niños completamente vegetarianos, hablan más de 4 idiomas, son unos duros para manejar la tecnología, entonces nosotros tenemos que pensar un poco en cuál es el papel de las artes digitales, el papel de las interfaces que estamos creando para esas nuevas generaciones. Eso es un asunto irreversible. Realmente lo que nos está aconteciendo es que están viviendo procesos con los cuales nosotros a veces pasamos muy rápido y dejamos. Pero por ejemplo, si yo hiciera la pregunta, alcen la mano los que sepan o hayan no oído mencionar la generación Gen Z. Resulta que estamos invadidos de niños de generación Gen Z. Y esta es la relación cognoscitiva de las MIBC. Un investigador colombiano, Raúl Trujillo, propone este tetraedro con el cual coloca en perspectiva la posición nano arriba, seguido de la posición bio. El bios significa una ampliación de la vida en conjunto. Por eso, en el cuadro que yo me mostraba del estudiante que le dirijo su tesis sobre biosferas de bioinformación, el bios implica pensar una tecnosfera distinta, pensar la relación de la vida en términos mucho más ampliados, no solamente desde la especie, del conjunto humano. Por eso necesitamos pensar, como lo han hecho Rossi Braidotti, Dan Haraway y otro poco de pensadores que han dedicado desde hace muchos años a pensar en las situaciones cyborg, en las situaciones ontológicas de esos nuevos seres maquínicos que están entre nosotros, los robots. Entonces, seguramente eso conlleva a una nueva reflexión. La información, ya no estamos en la sociedad de la información. La información se ha cualificado. Esta sigla, NBIC, reemplazó las TICs. Las TICs fueron una invención de Silicon Valley hacia los años 80 del siglo XX. Digamos, en muchos otros países se planifica con las nanobiotecnologías como de la sociedad a nivel de perspectiva, a nivel de matemática, a nivel de inteligencia de enjambre y de otros softwares que van a ser supremamente útiles para pensar en las aglomeraciones, en los conjuntos sociales, en los sistemas. Por ejemplo, si tuviéramos conciencia a nivel ambiental de lo que está ocurriendo, podríamos saber cuánta biomasa produce la selva amazónica, cuánta biomasa produce la selva amazónica brasilera o cuánta biomasa produce la selva amazónica colombiana. En cualquiera de los dos países estamos destruyendo muy rápidamente
la selva amazónica para tener cultivos de soya, para tener ganadería y para tener otros efectos que justamente están contribuyendo a que el efecto invernadero se incremente. Y lo que nos queda en reto es la noción cogno. La noción cogno significa los campos de conocimiento. El proceso cognoscitivo que debemos tener hoy en día, si cruzamos las relaciones que tenemos hoy en día con el Machine Learning, el Deep Learning y otros sistemas de software que realmente colocan una perspectiva completamente distinta para pensar cuáles serían los ángulos de la sociedad. Es más, entre comillas, yo pondría ese concepto de sociedad si seguimos todavía atribuyéndole valores a la sociedad que antiguamente estábamos considerando. Hoy la sociedad está constituida por cianobacterias, está constituida por los no humanos, por el plancton del mar. Todo eso forma el conjunto de los sistemas vivos en general. Y aquí tendría un gráfico que retomé de este WordPress, pero tiene que ver con la perspectiva que seguramente están trabajando ustedes, que son las ciencias de síntesis o las ciencias de sistemas. Cualquiera de los dos nombres se usa indistintamente. Sin embargo, están saliendo a colación unos nuevos elementos de estudio que tienen que ver con la sociedad en conjunto. Por ejemplo, la genómica. La genómica, dijéramos, fue un ángulo de la ciencia que terminó en el año 2003, pero fue muy bien iniciada desde 1957 por un par de autores que hicieron el primer mapa genético para seguirlo promoviendo. Craig Venter en el año 2003 revela el mapa genómico y comienza la era proteómica y comienza el estudio de las nuevas ciencias como la ciencia interferómica, la genómica, la glicómica y todas esas ciencias que terminan en ómicas. Lo que están apuntando estas ciencias son a los estudios epigenéticos de las especies y de las relaciones genéticas que hemos tenido de largo tiempo hacia acá. Por ejemplo, las ciencias ómicas hoy en día se encargan de estudiar por qué en las hambrunas que tuvo la gente en Suiza, en Alemania, en otros países, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler cerró las fronteras. Es un poco lo que está haciendo Maduro con Venezuela. Entonces, las hambrunas que aguantó la gente en esa época, en Colombia estamos invadidos en este momento de venezolanos, en Bogotá. Venezolanos en cada esquina, 3, 4 venezolanos, familias enteras con niños pequeños aguantando hambre. Resulta que las ciencias ómicas hoy en día se encargan de estudiar cómo después de 40 o 50 años, generaciones, a través de su relación epigenética, que aguantaron hambre, tienen enfermedades y las futuras generaciones tienen enfermedades graves de curar. Ese es un problema social, es un problema cultural, es un problema creativo. ¿Cómo resolvemos hoy en día el tema de las hambres en términos cualitativos? Entonces, yo me he indagado una serie de cosas a partir de este fenómeno de las ciencias ómicas para indagar qué ocurre, por ejemplo, con una nueva ecología. Lo que Diana Domínguez aquí llamó hace algunos años, por ejemplo, la ciberecología, ecología de las redes, para enunciar un campo de conocimiento bastante novedoso de lo que ocurre cuando interactuamos en Internet. Estamos justamente en una nueva situación ecológica, o lo que llamaba Burton Nóbrega protoecologías. Unas ecologías que podrían ir más allá de lo que está sucediendo actualmente en la relación con los ecosistemas. Esta es una obra, se llama Sky de Usman Hay, un artista inglés, que él decide usar las bombas que usamos normalmente en las fiestas, pero con una incrustación fuerte en términos, por ejemplo, de arduinos, microchips, para captar las ondas de celulares y captar otro tipo de ondas que emitimos nosotros en la vida cotidiana. Entonces, lo que él hace es instalar en las bombas esos pequeños dispositivos que son muy micro
y coloca una serie de imaginarios para que la gente que interactúe, use el celular, escuche todas las ondas que van ahí. Pues esto es muy importante para reflexionar lo siguiente. Resulta que las abejas, que son las mayores polinizadoras en todo el sistema planetario, viven en la misma onda de los celulares. Y cuando se estrellan esas ondas con estos organismos que van volando por ahí, pues obviamente el organismo biológico muere. Y hay una extinción masiva en el planeta de abejas. ¿Y a qué se debe eso? Es que muchas veces estamos dictando una clase, una conferencia, y la gente está whatsappeando y está haciendo otro tipo de cosas. Entonces, cada vez que envía ese correo, pues está emitiendo pequeños bytes de carbono. Pero si miles de personas utilizamos simultáneamente el WhatsApp, utilizamos todos los sistemas simultáneamente, pues ya no va a ser un kilobyte, va a ser una tonelada byte de carbono que van al ambiente, con sus respectivos efectos. Entonces tenemos que hacer un uso racional del celular. Saber realmente, yo le digo a mis estudiantes en Bogotá, a veces yo me siento hablándole a la pared, todos los estudiantes están chateando. Eso es un fenómeno mundial. La universidad pues se inventó con IBM y otras entidades cómo hacer que lo que está haciendo el estudiante se refleje en el video y salga allá. Entonces ocurrió que un estudiante no fue a mi primera clase del semestre pasado, entonces no atendió la explicación. Yo le dije, conectemos a esto para hacer investigación por el celular, hagamos tales cosas. No, el muchacho llegó a chatear allá, escondido atrás, y no puso cuidado los primeros 10 minutos. Pero toda la conversación estaba saliendo ahí en el tablero. Oye, una conversación bastante trivial, que no la voy a repetir aquí, con groserías, y bueno, nada que ver con lo que uno trae a nivel de conocimiento, porque pues yo por ejemplo me leo 80 libros al año, 80. Es un curvo de lectura, más me leo el internet, me leo el journal, el paper, cantidad de cosas, y entonces con mucha generosidad vengo a transmitir y transmito en mis clases lo que yo realmente he leído en el conjunto de libros. El resultado de estas conferencias es justamente el producto de estas lecturas. No es tan gratuito que venga uno a imaginarse estas relaciones, sino ha hecho, después de 10, 15 años, un juicio de lectura sistemática de un grupo de libros de punta para poder transmitir una información de punta. El hecho de que me hubieran invitado, le agradezco mucho a Pablo que hubiera hecho esta invitación y de la cual yo acepté, es que yo pensé mucho en qué era lo que iba a escribir. Y dije, no voy a hacer lo que hacen los artistas en Linz, en Austria, o en el Festival de la Imagen en Manizales, en Colombia, que se ponen a mostrar obras y no hay reflexión científica de fondo. Entonces yo dije, no, en este caso me voy a ocupar de promover una reflexión científica, porque a partir de esta reflexión científica es que viene uno con posibilidades para promover ideas de cambio en las artes. Esta es otra imagen de Escalier, de la obra de Guzmán Key, que dijéramos podría ser, digamos, un referente útil para pensar cómo se puede controvertir, se puede hacer crítica desde las artes digitales, cuando uno logra entender qué significa el campo electromagnético entre nosotros, que lo estamos produciendo todo el tiempo. ¿Sí? Cuando uno usa el horno microondas, cuando usa la lavadora, cuando abre y cierra la nevera, pues está generando ondas electromagnéticas. Cuando usa el celular, usa ondas electromagnéticas. Entonces, la pregunta que yo haría es, en la cultura hertziana, ¿qué tenemos que hacer los creadores? ¿Qué tipo de ecología artificial tenemos que pensar? Seguramente no están agotadas ni están agotadas las primeras ideas para pensar esto, pero bueno, hay que hacernos la pregunta inicial sobre eso. Y esta simulación de voice que hace el doctor, que inventó el marcapaso, el doctor Reynolds, Ray Reynolds, él hizo en esta simulación una cosa bastante similar. Eso lo hizo más o menos en los años 80, en el año 87, fue simular a través del computador obstáculos, velocidades, procesos emergentes que tenían las aves. Cuando uno mira las aves en
manada, por ejemplo los patos que van de polo a polo, pues uno se da cuenta que sortean cantidad de obstáculos. ¿Cómo hacen en inteligencia de enjambre estas organizaciones de pájaros, de aves, de cardúmenes de peces, de insectos, para eludir los obstáculos? Pues yo creo que la fuerza de esa emergencia esporádica está en lo colectivo. Es como cuando los hermanos Wright se inventaron el avión, ya que lo hacían demasiado rígido y salía a volar y el avión se estrellaba, se desintegraba. Resulta que uno de ellos dijo, no, pues, ¿por qué no hacemos el avión más inestable? Que se pueda acomodar en la atmósfera, en las corrientes de aire, en los flujos, y entonces el avión voló. De hecho, cuando uno vuela en el avión, pues va en un aparato bastante inestable. Va uno nervioso, obviamente, pero es más rápido. Pero se arriesga uno a vivir en la inestabilidad, a viajar en la inestabilidad. Hay que entender la inestabilidad de otra manera. Entonces, Reynolds pues, nos invitó justamente desde su obra, desde los años 80, a hacer toda una exploración. Y esta imagen es muy contemporánea. Es la imagen del agujero negro que nos llegó a todos, en el celular, en internet, en el Facebook. La imagen que hizo posible ver y fotografiar por primera vez un agujero negro, de verdad. Antes, la NASA contrataba a los artistas a que imaginaran los agujeros negros. Pero esta imagen es posible y es científica por varias cosas. Una es que a través de un proceso que se llama interferometría, logró ella diseñar un algoritmo que unió 8 telescopios que están muy distantes entre sí, y con ese algoritmo matemático logró hacer esta imagen. Cada uno pensaba su nicho. Yo miro con mi telescopio Hubble o cualquier cosa y estoy mirando planetas. Pero ella dijo no, ella siendo una mente joven, dijo no, yo puedo hacer que esto tenga la posibilidad de verse uniendo elementos que están a nivel del universo. Son obras que seguramente, o eventos, o como los llamo, sucesos artísticos, sucesos históricos, sucesos de la ciencia, que van a impactar nuestra mente. Cuando se hizo el atractor de drones en Suiza, ese día cuando se descubrió la partícula que estaba perdida desde el Big Bang, pues todos quedamos impactados, chocados. Dijimos inmediatamente, hay que pensar de otra manera la manera como estamos en el universo. Ya no somos únicos y seguramente habrá partículas de materias muy inteligentes que están por acá. Pues estas son las imágenes. Y dijéramos que como elemento central a la conferencia que escribí, pues tengo estos 3 conceptos que les había mencionado. Uno, el de Gregory Chaitin, que junto con él, otros autores como Jan Stewart, se dedicaron a pensar en el segundo secreto de la vida. ¿Y cuál era el segundo secreto de la vida, según Jan Stewart? Pues era pensar cuál era la relación matemática que tenía la biología en términos de todos sus ecosistemas, que son muy diversos en todo el planeta. A esto le quise adicionar una perspectiva de otro investigador colombiano que se llama Carlos Maldonado sobre las lógicas no clásicas, con el fin de referirse a una ruptura conceptual que tiene con respecto a las lógicas filosóficas clásicas. Digamos, las lógicas filosóficas clásicas, hasta hace unos 30, 40 años, se lograron desprender de la noción metafísica que tenía la filosofía y empezar a pensar una lógica distinta. Y se llamó lógica filosófica, en el sentido de que se miraban, por ejemplo, las ecuaciones de la matemática exacta y todo ese tipo de cosas. Y esta perspectiva de Raúl Trujillo de las nanobiotecnologías como. Vemos que a partir de este cuadro aparecen estos mapas conceptuales que no quieren agotar, según Maldonado, la noción de lógica no clásica. La lógica no clásica es la ruta con la cual uno encuentra procesos que seguramente van a ser útiles a la hora de crear. Lógica del tiempo, lógica cuántica, lógica difusa, lógicas polivalentes, lógicas modales, etc. Y entonces él produce una serie de relaciones importantes hacia lógicas, por ejemplo,
creativas que tienen que ver con las lógicas polivalentes, las lógicas de la probabilidad, o una lógica que me parece a mí importante, que es la lógica de la interpretabilidad. ¿Cómo se interpreta lo que se produce en las artes digitales, en las artes electrónicas? ¿Qué tipo de lógica hace el artista para implementar eso ahí? ¿Qué tipo de software inventa o construye o interrelaciona para hacer la interacción de su obra? Entonces, creo que un camino científico que podemos hacer los artistas, los pensadores, es promover este tipo de lógicas para investigar. Investigar lo que significa una obra, como la que voy a mencionar ahora a continuación, donde realmente el artista interviene con el ADN. Ha habido muchos artistas que han trabajado el tema de organismos semivivos, organismos vivos, bioarte, Eduardo Cac, por ejemplo, brasilero, y otros han hecho experimentos importantes para llegar a una transgénesis importante en las artes. Pero a partir de estas lógicas sería un camino bastante plausible para poder pensar de otra manera el asunto creativo. De este autor, Carlos Maldonado, y un colega de él, deciden desarrollar este mapa conceptual acerca de las metaheurísticas y las heurísticas. Las heurísticas son procesos creativos contemporáneos. En la clásica antigua surgió, desde Grecia, la Grecia antigua surgió el concepto de heurística. Solo hasta hace unos años, 40 o 50 años, se empezó a aplicar y a desarrollar la heurística como tal en los campos de las ciencias, en la investigación. Y con el uso de las matemáticas se ha implementado el concepto de la metaheurística para mirar, por ejemplo, los sistemas de Big Data, las matemáticas inteligentes, las matemáticas que tienen, digamos, otra propensión algorítmica y que seguramente van a desarrollar eso. Cuando uno investiga qué significan estos campos de las heurísticas o de las metaheurísticas, pues se empieza a dar cuenta que hay muchas cosas para reevaluar. Por ejemplo, Newton, él se inventó 80 leyes, un poco deterministas, que con eso giraba la Tierra y en esas vivíamos. Pero Einstein decidió discutir que todo eso era relativo. Entonces, cuando él se inventó la metáfora del rayo de luz, a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, empezó a reevaluarle muchas cosas a Newton. Ya la Tierra no estaba en equilibrio, no estaba estática, y entonces él demostró una serie de cosas cuando la materia está viva y está en una serie de relaciones importantes. Entonces, lo que yo quería hacer con este mapa conceptual era motivar a los artistas, a los pensadores, a que incursionemos un poco en la indagación de estos conceptos que seguramente son novedosos para nosotros, especialmente cuando estamos en los campos creativos, que nos dedicamos a hablar de las metáforas, de las poéticas, de las hibridaciones en las artes, pero no decimos cómo es que se están hibridando, cómo se construye una poética, a partir de qué. Entonces creo que un paso fundamental que podríamos desarrollar con esto son a partir de los procesos heurísticos o metaheurísticos. Esta es una obra que desarrolló Trevor Plevin, costó $1,5 millones, es una escultura espacial, la lanza al espacio y una universidad le financió su investigación. Es uno de los investigadores artistas que ha desarrollado, por ejemplo, conceptos de geografía completamente distintos a la geografía tradicional del territorio a nivel fisicalista. Entonces se colocaría, por ejemplo, a nivel espacial en lo que podría llamarse una lógica del tiempo para poder explorar una serie de nuevas relaciones a partir de esto. Pero digamos que estas obras, por ejemplo, son científicas, desarrollan nociones heurísticas, nociones completamente distintas de las ciencias y son arte. Entonces, a mí me llama la atención este tipo de obras para reflexionar qué podríamos hacer con este tipo de creaciones cuando tienen juegos. Y acá tengo unos gráficos que las hizo Daniel López del Rincón, un pensador
español y organizó unas elipsis para mostrar cómo se puede hoy en día, digamos, dar una clasificación entre el arte transgénico y el arte biotecnológico, una cosa bastante importante que termina en las artes basadas en el reino del carbono. Es decir, el reino del carbono es el reino que propicia y produce la vida. En este otro gráfico, pues está mucho más explícito en la relación arte, teología, tecnología, pero también incluye la relación de arte robótico y arte biónico. Creo que están tomando algunas imágenes, voy a devolverme a esto, que creo que no la alcanzaron a tomar. ¿Listo? Pero, por ejemplo, voy a centrarme en la idea del arte genético. El arte genético es el arte que han venido desarrollando artistas que trabajan a nivel de genes. Y eso es muy importante, entender qué significa la genética en el arte. Han habido también muchas obras al respecto para hacer esta relación de arte y genética. Muchos artistas han desarrollado perspectivas como este artista, Adam Brown, que decide hacer una obra que se llama Yorum. El artista lo que hace es desarrollar la capacidad genética a través de una serie de interfaces de sonido, donde él coloca una serie de micrófonos muy pequeños en la obra, en una instalación, y en la medida en que entra un interactor, pues la cosa se expande, y hay unos videos muy interesantes que nos demoraríamos mucho viéndolos, ahora que ya tenemos poco tiempo, pero sin embargo ahí está el referente para que ustedes puedan seguirlo en línea. Yorum se llama la obra, es una obra de una intencionalidad eminentemente genética a través del sonido. Estas obras, que son muy conocidas, de Krista Sommeré y Laurent Mignon, que se activan solamente con la mirada. Entonces, los ecosistemas que ellos producen a nivel de programación tienen la capacidad de irse generando o regenerando como especies en la medida en que se observan. Igual lo han hecho con las moscas y todo. Y en este ejemplo de Nanoscope, Nanoscopio es una obra que está en la parte final abajo de la obra de Eduardo Carr, donde ellos imaginaron un proceso electromagnético con Laurent Mignon, y entonces hicieron que el interactor tuviera un ejercicio poderoso con la mente, imaginara a nivel de las ondas electromagnéticas cómo podría ser una imagen nanoscópica de eso. No había nada más. Era el imán, abajo una placa metálica que generaba una vibración. Cuando uno se colocaba el imán sobre la mano, pues obviamente la onda la sentía completamente. Y la propuesta que ellos hicieron, esta obra es una obra del año de 2008 más o menos, lleva más de 10 años, es una obra que nos puso a pensar sobre la capacidad de imaginar, sobre la capacidad de pensar. O este artista, John Dewey, norteamericano, que decide hacer al nanoscopio unas esculturas y las coloca, que solamente las podamos ver a nivel de nanos. En Brasil, yo me puse a investigar, hay 3.000 nanoscopios. Están en distintos lugares del país, en distintos estados, pero hay 3.000. Es un montón de nanoscopios para investigar. En Colombia solo hay 3. Esa es la gran diferencia. O sea, yo invito que hagamos una investigación a fondo de lo que ocurre a nivel nano, de lo que se puede hacer a nivel nano, porque la materia, los elementos nano, ¿qué decir? La obra de Eduardo Carr, bastante famosa, en la conejita verde fluorescente, Bunny, que ustedes la conocen, armó una discusión mundial acerca de la alteridad, acerca de la alteridad, la extrañeza del otro. La extrañeza del otro significa si nosotros, los humanos, estamos en capacidad de aceptar la diferencia del otro. Armó toda una discusión política, además del asunto genético, la relación de la vida de todos. Bueno, y voy a cerrar acá con esta reflexión que hacen en este libro. Esta autora, que es como de origen ruso, pero de todas maneras aproxima una idea interesante de la estética. Y es que yo la subrayé acerca de las subjetividades.
porque es volver otra vez a centrarse uno en la idea del sujeto. El sujeto, de manera antropocéntrica, es una discusión que es necesario abordar y superar. Porque hay otras formas de vida distintas. Nosotros somos una especie más dentro de todo el conjunto de la vida del planeta. Que teleológicamente y moralmente tengamos incidencia sobre ello, pues obviamente ha sido la Iglesia y otros organismos los que se han dedicado a que pensemos el tema de la identidad, el tema de cosas que nos vuelven a centrar en la idea del sujeto y nos quedamos como en un círculo vicioso, como un corcho en un remolino, dando vueltas y entonces no salimos de eso. Sin embargo, me parece que estas reflexiones apuntan, al igual que unas que está haciendo Lev Manovich, acerca de la estética y la relación con el software y el hardware. Bueno, y remato con estas dos, esta para mostrar cómo las diferencias conceptuales entre las ciencias pues, se empezaron a dar en el siglo XIX y XX y entramos en el siglo XXI con unas nuevas tendencias filosóficas y de pensamiento. En el siglo XIX, por ejemplo, lo que sucede en todas nuestras universidades, en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, es que todavía trabajamos en la ciencia normal, como lo expresó Thomas Kuhn en su texto muy conocido sobre las revoluciones científicas. Él hizo, digamos, un ángulo de reflexión fuerte para pensar qué significaba la normalización. Cuando uno normaliza las artes, cuando uno normaliza el grafiti, cuando uno normaliza el conocimiento, pues termina pensando en objetos de estudio, en problemas irrelevantes. En cambio, en el siglo XXI aparecen otras condiciones para pensar los problemas. Por ejemplo, el problema compositivo de la sociedad, cómo va a ser las futuras generaciones de las cuales yo hacía mención hace un rato, o, por ejemplo, las biologías de síntesis o las exobiologías. Los temas del poshumanismo y, obviamente, el transhumanismo y otras corrientes que vienen suscitando un ángulo de reflexión para que todos nosotros estemos pensando en eso. Entonces, el siglo XXI comenzó con temas de inteligencia artificial, con los temas de inteligencia colectiva, los temas de la economía que Pierre Levy desarrolló en su momento para mostrar unas nuevas posibilidades y fue como digamos, un impulso para pensar en este tiempo contemporáneo, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el computador? Hoy el computador sería un laboratorio para pensar, no una máquina de escribir con pantalla, como decimos allá en Colombia, sino un laboratorio para pensar. Y muchas veces los artistas utilizan eso para pensar y hacen cosas extraordinarias en su lenguaje. Y acá quise hacer esta relación con unas preguntas para mostrar las dimensiones que se interceptan entre sí. Arte biotecnológico con realidad aumentada e interactividad, arte nanotecnológico con software, hardware y webware, o sea, la posibilidad del software húmedo que tenemos en la mente. Y así sucesivamente hay muchas artes que van a dar cuenta de una serie de preguntas. ¿Qué vamos a exponer en los espacios expositivos de museos y galerías? ¿Cuáles son los ángulos didácticos que vamos a tener? ¿Cómo vamos a asumir el rol de las tecnologías disruptivas en las artes? Eso a mí me parece que son preguntas que por el momento no las tengo resueltas, pero que las dejo planteadas como para pensar, para indagar. Y yo creo que con esto pues termino. Tenía otros elementos para mostrar, pero quiero agradecerles mucho la invitación. Bueno, tenía acá una serie de explicaciones que van mucho más largas, pero muchas gracias por haberme invitado y de verdad que un placer haber compartido este espacio con todos ustedes. Eu gostaria de convidar o professor Rogério, o professor Raul e o professor Gilberto da mesa.
Sempre, senhor. Bom, estamos agora no momento, né, que eu ia agradecer mais uma vez a fala do Gilberto, a fala do professor Raul, duas belas apresentações, e eu acredito que tenham muitas perguntas a serem feitas, né? Então, já deixo aberto para a plateia fazerem as perguntas. Só para agradecer mesmo a presença, a palestra, que eu aprendi bastante, tanto com o Gilberto, sempre aprendo com o Gilberto, amigo nosso do grupo, enfim, da nossa universidade também, da nossa rede aqui, né? O professor, doutor Raul também, né? Fantástica a sua apresentação, eu espero que tenha muita gente assistindo a gente na distância também. A gente ficou, como eu disse ontem, continuo dizendo, a gente limitou mesmo a fala, eu conversei com vocês a respeito disso, é um tempo, praticamente 1 hora, né, de fala, mas para a gente ter um diálogo com o público. Então, eu até combinei com o Rogério, se o público fala antes, né, então a gente vai deixar nossas perguntas um pouco para depois. Então, o microfone vai começar a circular agora, o Rogério coordena com vocês. Muito obrigado, mais uma vez. Gente, fica aqui, senão tá feliz. Bom dia. É uma pergunta para o professor Gilberto. Você colocou um artigo aqui, você colocou o seu livro aqui, né? Diga, meu amigo, o seu nome. Danilo, desculpa. Foi Danilo. Que o trabalho, né, que você colocou e fez o restauro digital, não pôde ser apresentado porque você tinha um plugin específico que já estava obsoleto, né, nas tecnologias, nos browsers atuais, né? Eu fiquei pensando assim, em relação a se você pudesse ter emulado esse trabalho, né? Não seria uma forma também de restaurar, seria uma forma de perpetuar o seu trabalho? Como... Tá bom, desculpa, mas isso inclusive eu coloquei aqui na fala. Quando você fala de restauro, é interessante todas essas histórias, porque as tecnologias ou as artes digitais, elas se abrem para vários mundos. Ela não tem um só campo, eu não vejo uma ponta, uma série. Tem uma bolha. Às vezes era a história do lado, história do... Mas ela, antes de mais nada, ela é arte. Essa é a primeira questão. E ela é entre simbiose com tecnologia, com, digamos, ciência e com técnica. Mas essas técnicas, elas vão ficando, digamos, ultrapassadas. Em alguns momentos. Mas uma das primeiras questões, talvez nos grandes lugares onde existem essas discussões, que a gente vai dizer o que é ponta, o que não é ponta, como ele trabalha, porque o que é ponta hoje, como foi esse, digamos, VRL, não deixou de ser ponta há muito tempo, e hoje em dia é uma coisa banal, e até morto, digamos, inexistente. Agora, o conceito que está por trás disso é uma, digamos, observação que eu queria fazer isso, antes do próprio restauro, que é uma questão que está atrás desse nosso texto. É como que a gente restaura, né? Então, existem técnicas disso que são bastante específicas. O Raul, ele faz isso, que ele trabalhou com os anos de restauro muitos anos também. Mas, do ponto de vista, ele trabalhou em digamos, outros livros, parece que o Museu de Ouro lá da própria Colômbia. Mas, em questão de restauro de arte digital, talvez os melhores lugares, mais importantes, é o ZKM. Fica lá em né? Uma das hipóteses que o pessoal trabalha, uma das maneiras é realmente emular. Eu falei isso. Agora, digamos, simulação é uma possibilidade. Outra é você guardar maquinários. Então, tem isso. Lá, se você vai lá no ZKM, por exemplo, eles têm um monte de máquinas antigas. Um monte. E aí, por quê? Porque existem programas que já não rodam mais, ou já não... Então, qual que é o jeito? O pessoal guarda uma máquina, digamos, um computador dos anos 70, ou dos anos 80, com esse você vai trocando, você fala, ixi, porcaria, joga fora e tal. Mas é uma forma de você ver porque uma obra de arte, diferentemente da questão de ciência, ela tem um significado no seu tempo. Por isso que ela é importante. Por isso
que não só os EKM, como qualquer outro museu, ou qualquer outro espaço de arte, ele guarda as artes. Porque senão você joga fora e só fica atrás do que aponta. E a arte não tem muito essa coisa. Eu tenho um pensamento um pouco mais amplo em relação a essa, digamos, questão, essa abrangência do que é a arte, que pode se servir ou não de determinadas ferramentas. Mas quando ela usa essas ferramentas, o que é fundamental para que ela exista, para que ela aconteça, sem ela não vai existir, isso é fundamental, por isso que você precisa dessas técnicas, desses conhecimentos específicos disso daí, você precisa trabalhar com isso. Então chega uma hora que isso realmente serve. Os próprios microscópios que nem o Brasil tem 3 mil nanoscópios. Pode ser que quando fiz engenharia, eu trabalhei com microscopia eletrônica. Né? Então, era o máximo. A gente tinha lá no nosso universidade, eu enquanto artista, engenheiro, eu trabalhava já de transformação. Vou ver, digamos, estrutura, porque a gente via, não chamava nanoarte, não era. Mas você trabalhava em nível micro. Agora, se isso vai depois virar uma certa tendência em arte, ou vai deixar de ser, isso é uma outra questão. É um certo grupo, porque para isso você tem que ter um grupo de pessoas que se juntam e falam, não, aqui aponta por aqui ou não. Mas o artista, antes de mais nada, ele é um cara curioso, e ele atua em todos os ramos, não só na ciência. Essa é a grande questão. Senão ele não está fazendo arte, está fazendo ciência. Ele vai ser cientista, ele vai ser engenheiro, ele vai ser biólogo. E a arte é uma junção de campos, no qual a ciência entra também. E às vezes com um papel mais ou menos predominante. Mas essa é uma outra questão extremamente interessante. Mas tem a ver com toda essa questão de máquina e equipamentos que você tem disponível nas próprias universidades, para a gente acessar ou não. Essas máquinas antigas. É um jeito de você mostrar. Sim, por exemplo, lá em Nova York, lá tem lá no Bronx, tem o Museum of New England. Esse museu ele tem todos os primeiros videogames, não sei o que, mas você joga os próprios arcades, que nem dos anos 60 é o máximo, porque eles restauram aquelas máquinas e mantêm. Agora, então, essa possibilidade existe sim. Existe e ela foi e está, digamos, contemplada, que nem o próprio CKM. Mas existe uma outra possibilidade, aí eu cito o exemplo, por exemplo, da Game, ou o próprio Couchot, também aquele Prisali, a folha de leão, aquela folha, eu esqueci o nome, né? Oi? Dente de leão, obrigado. Aquele Prisali, tem o Maurice Benayoun, que é o melhor trabalho que eu já vi de Game, muito mais bacana do que o do próprio Jeffrey Shaw, que era diretor lá do CKM, então ele tinha todo aquele equipamento, técnico, cientista do mundo inteiro, mas o trabalho do Maurice Benayoun é muito mais poético, é muito mais bonito. Então, aquela bobagem do Jeffrey Shaw, de fazer uma game que você puxa braço, tira braço, passa um tempo que você esquece aquilo. Entendeu? Porque o que fica é a qualidade poética de um trabalho também que sabe se trabalhar com aquela questão da arte que antigamente faz a gente para frente. Não só os artistas, como os cientistas também. Acho que essa é uma outra questão que é fundamental também para a gente pensar. E essa questão, digamos, de emulação é uma. Então, será que naquele trabalho a gente vai continuar emulando? Será que esses microscópios hoje são o máximo? Né? O só fosse outra vez, como eu estava semana passada, a questão era os computadores quânticos. A arte para onde vai? A arte quântica agora. Qual que é o novo caminho? Quântico para cá. Os computadores quânticos para lá, não sei o que. Tudo bem. Vai para lá. E depois, quando vierem os outros? Né? Então, mas a gente acompanha, porque a nossa função no nosso cotidiano é exatamente essa. Essa é a nossa fronteira, é o nosso desafio. É isso que nos chama, né? Como o Raul muito bem colocou. Né? É super lindo a gente ver, né, esse desafio que o pensador, que o artista tem também. No nosso contemporâneo de hoje, como que a gente atua, como que a gente trabalha com esses problemas? Agora, isso acontece em vários níveis, tanto na arte quanto na própria ciência. Mas isso é uma outra questão. Mas diz respeito a essa questão também, que é de você, como que a gente lê o mundo, e de repente aquele trabalho a gente fala, que nem o próprio Benão, vamos fazer, porque esse trabalho é muito legal, vamos fazer para que as pessoas possam rever esse trabalho e assistir de novo. E foi refeito, outros não. Então, mas essa possibilidade, ela existe sim, que é, digamos, a simulação, onde você pega alguns softwares, alguma máquina, e você adapta
para que aquilo funcione de maneira mais lenta, para que ela assuma aquele outro papel. Você pode também pegar outras máquinas antigas, não, mas existe essa outra possibilidade, que é de você recuperar algumas obras e trabalhá-las de forma diferente, guardando a poética. A gente não pode esquecer isso. Valeu. Mais um. Aqui, ó. Eu gostaria de agradecer a fala de ambos, muito boas. Eu fiquei uma questão para o Raul, dentre esses autores que tu tem estudado, Raul, como é que eles têm abordado essa questão ética? Porque a gente vê que esse rompimento dessa visão estritamente antropocêntrica, ela é super interessante, né? A gente vê, quando falando essa própria geração que vem vindo, são vegetarianos, veganos, entendendo que além do humano, né, existem outros tipos de vida, né, que têm que serem respeitadas. E também essa questão do vivo e do não vivo, né, a gente tem as máquinas também como agenciamentos, né, como o Batu fala. Mas, por outro lado, também a gente vê que essa visão predadora e dominante humana ainda é muito presente, né? Assim como na colonização da América. Então, a professora Lisa, na terça-feira, comentou, na parte, essa acessibilidade que a gente teve à modificação do DNA e tudo mais, e isso traz uma questão ética muito forte. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que o humano não é o centro, né, e que a gente pode ter esse acesso a essas mutações, ao mesmo tempo a gente vê o quão perigoso é isso, né? Então, o que esses autores que têm lido têm apontado dessa questão ética? Andrea, muy interesante tu pregunta. Yo creo que un autor que puedo recomendar, una autora, es Rosy Braidotti, acerca del poshumanismo. Ella coloca una perspectiva ecofilosófica para pensar acerca de la vida y los valores, e incluso una política afirmativa respecto a la diversidad de vida que existe en el planeta, desde especies biológicas micro hasta especies que creamos en laboratorio, cyborg, robots y demás. Raymond Kurzweil ha desarrollado una perspectiva acerca, por ejemplo, de la conciencia de los robots. Si los robots desarrollan conciencia respecto a sus actuaciones. Eso corresponde a una situación ética diferente. No a la ética basada en valores ni en el moralismo que nos dejó la perspectiva judeocristiana instalada en todos nosotros. O de pensadores como Edgar Morin, que deciden pensar la complejidad como complicación, no como la plausibilidad de las relaciones, como otros autores lo han venido desarrollando. Entonces, a mí me parece que cuando uno aborda teóricos como Rosy Braidotti, Raymond Kurzweil, Marvin Minsky, pues empieza a deslindar una serie de procesos con los cuales se pensaba en la figura humana a nivel antropocéntrico, que desde hace muchos años y desde la escala vitruviana, pues se pensó que todo era en torno a nuestra condición y obviamente el desastre. Un dato que me gustaría compartir es que el 97% de la biomasa del planeta corresponde a las plantas y el 3% lo disputamos los virus, las bacterias y los humanos. Seguramente somos una especie ínfima del 0,8% o menos, pero somos la más destructiva, pero también con la capacidad más creativa para poder solucionar problemas a los que hice referencia o mencioné, por ejemplo, como el del antropoceno. El antropoceno significa, como lo afirma Bruno Latour, una perspectiva
con la cual hemos abordado una era geológica con tremendos efectos, donde la factura que nos va a cobrar el planeta pues va a ser contundente. No tienen agua potable, escasez de recursos, crisis alimentarias y demás. Capacidades muy reducidas del oxígeno, por ejemplo, ya empiezan a sentirse en ciudades o en países muy poblados, la China, Hong Kong, donde la gente vive en una contaminación tremenda y entonces tienen que usar máscaras o tienen que generar dispositivos para poder respirar con el oxígeno. Por fortuna, nuestros países todavía gozan eso de manera natural, de manera biológica. Pero el día que entendamos que tenemos que hacer una simbiosis con lo artificial, pues ese día cambia la cosa. De hecho, ya nosotros convivimos y coexistimos con ese conjunto maquínico al que yo hacía referencia. Entonces la ética cambia. La ética en el sentido de plantearnos cuáles son los nuevos principios, los nuevos principios ecofilosóficos con los cuales vamos a entender la diversidad en conjunto de la vida. Entonces sería la cuestión ética en la cual uno tendría que pensar qué importancia en la vida de nosotros representa una cianobacteria respecto a. Entonces uno no se ha preguntado sobre la importancia de las cianobacterias, pero hay algunos artistas que se han colocado un ángulo de reflexión, como Juan Castro, que vive en Australia y es un artista colombiano y que dio la colación porque me parece que la reflexión de él es bastante profunda en el sentido de poder analizar cuáles son los asuntos fotosintéticos de las especies, de las plantas, de nosotros. Nosotros hacemos fotosíntesis en todo. Estamos emitiendo gas carbono también, lo emitimos de otra manera. Pero hay otras emisiones que resultan siendo nocivas y perjudiciales cuando carecemos, por ejemplo, de pensar esos principios que, como yo les recomiendo a esta autora, Rosy Braidotti, desarrolla una serie de perspectivas ecopolíticas de cómo pensar dimensiones mucho más allá del humano, que los llaman posthumanismo. Tem mais uma pergunta? Tem duas. Você se apresenta também para ajudar os palestrantes, por favor. Bom dia, meu nome é... Bom dia, meu nome é de Torres, sou da Federal da Paraíba. E a questão do professor Raul. Depois da sua apresentação, da sua palestra, eu continuo esperançoso pelo seguinte aspecto. Muitos empregos estão acabando no mundo. Inclusive, a gente tem um relatório recente sobre as habilidades dos trabalhadores para que permaneçam e consigam empregos novos e tal. E com a sua palestra, eu fico feliz porque os artistas têm várias modalidades, vários caminhos para executar, para produzir, para criar. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado, esperançoso e preocupado, porque eu não sei até que ponto as instituições, as universidades, as escolas de artes, etc., estão ensinando metodologias de criação como esta que o senhor apresentou. Então, é mais uma observação, e se o senhor tem mais algo a acrescentar com relação ao que as instituições estão fazendo para ensinar os estudantes, os artistas, que há estes caminhos aí de criação artística. Gracias por la pregunta. Yo creo que habría como dos campos ahí que identificar. Uno, a mí sí me parece que las artes están construyendo ángulos muy importantes para la ciencia. De hecho, muchos conceptos y estas relaciones que yo he ido extractando y que hice en la presentación, los he sacado de artistas fundamentalmente, no de la ciencia propiamente, de ángulos completamente científicos, donde solamente se estudia al microscopio o al nanoscopio la genética, sino que es el uso social que hacen los artistas. Yo creo que las artes ocupan un lugar preponderante en la construcción política para la sociedad, y debemos
renovar los currículos académicos en las universidades. Incidir mucho en las metodologías de investigación. Creo que un paso fundamental para uno empezar en la investigación es saber abordar y plantear un verdadero problema de investigación. Cuando uno hace preguntas o plantea problemas irrelevantes, pues no llega a nada con la investigación. Pero en las artes se pueden hacer investigaciones a fondo a partir de preguntas claves y de metodologías claves. Por ejemplo, estas nuevas metodologías heurísticas, metaheurísticas, a partir de las lógicas uno logra construir la relación evidente del problema. En una investigación lo que hace uno es ahondar sobre el problema. Por eso uno tiene que plantear muy bien el problema. Yo como investigador en la universidad estoy en una muy buena categoría, en la máxima categoría de investigación, que es A1 de Colciencias. Por ejemplo, encontramos la posibilidad de siempre estar corriendo la frontera del conocimiento. Y uno corre la frontera en la medida en que empieza a indagar por campos creativos que surgen eminentemente del campo de las artes. Los artistas que han empezado a incursionar en el tema científico y que investigan a fondo se dan cuenta de una serie de relaciones. Telemática, telerobótica, han hecho incursiones fuertes a nivel de la genética en todos los campos. Entonces, o de organismos semivivos, como ha hecho Oron Katz, que es un artista australiano que trabaja con tejidos vivos. Y él explica de todas maneras con los tejidos vivos cómo se puede mantener una relación con el software. Gregory Chaitin, que fue uno de los autores que yo mencionaba, por ejemplo, desarrolló una idea de que todos tenemos un software biológico. El software biológico constituye una nueva relación casi que algorítmica, muy micro, de las relaciones celulares y neuronales que tenemos todos los organismos, llámese animales, humanos, plantas, todo. Las rizósferas, por ejemplo, que es una investigación que ha hecho Stefano Mancuso acerca de las plantas, él dice que las raíces se comunican molecularmente con todas las especies. Y entonces, en esa comunicación molecular, él ha detectado que las plantas tienen 15 sentidos distintos a los 5 sentidos nuestros. Esos 15 sentidos, pues, obviamente, muestran por qué las plantas son una especie superior a la condición eminentemente humana. Entonces, a mí me parece que los métodos se construyen. El mismo Nietzsche decía, quien construye los métodos, construye el conocimiento. En una poética se puede construir desde un conocimiento científico o desde un concepto científico. Una metáfora en las artes puede tener un epicentro científico para discutir un problema. Un problema actual como el antropoceno, donde llegamos a una era geológica importante, implica pensar una nueva condición, es la condición del neoceno. ¿Qué se nos ocurre novedoso para pensar una era geológica completamente distinta? El neoceno implicaría una postura creativa desde las artes, donde las artes ya no son solamente las artes visuales o las artes representativas, sino las artes del software. En la obra de Usman Hay, se me olvidó comentar la relación que tiene acerca del soft space. Él desarrolla un software para el espacio, es decir, donde coexistimos todos nosotros. Entonces el soft space es justamente una nueva posibilidad algorítmica y de software que a nivel computacional podemos desarrollar para llegar a hacer una incursión sobre los métodos. Só fazer uma rápida intervenção, concordo com o Raul. Só para, assim, eu acho que a questão das artes é mais uma resposta para você também, complementando a relação das artes. Quando é que vai, só uma questão, quando é o currículo das artes, né, em escola? Eu acho que é impossível você ensinar tudo em uma escola de artes. A questão é que a gente está em a gente pode esquecer, em uma universidade, em algumas universidades. E essas universidades, elas são, como a palavra diz, são universos, né?
Então, você que tem que, a gente, quando tem interesse, por exemplo, em engenharia, em bioengenharia, enfim, os campos que a gente tem que ir lá buscar porque eles estão lá, em medicina, e fazer esses cruzamentos, é isso. Então, eu acho que é da gente que, infelizmente, se você vai fazer concurso, eu acho que pode ser pensado. Aqui é o Brasil, até o próprio Valdemar Cordeiro, nos anos 70, ele propunha um ensino das artes com a própria computação. Então, as escolas de artes, elas têm novos currículos, pensando essa nova arte que tem hoje, que não é só pintar, dançar, mas isso também permanece. A gente não pode esquecer isso. É só a única questão. Mas eu acho que essas questões, como o Raul bem disse, deu excelentes exemplos, livros, né, de maneira de você pensar de forma cruzada, são maneiras excelentes. Mas esses cruzamentos, muitos deles, eu acredito que o próprio Raul fez também, buscando em outros campos. Então, ele tem um conhecimento dele, e nesse campo dele, ele vai trazendo outros e outros e devolve para a gente, né? Então, eu acho que a arte é isso também. A gente tem uma formação básica, assim como alguém da própria engenharia ou da ciência da própria computação, como é o Joe Davis, por exemplo, né, entre outros, né, que ele trouxe aqui, que o Raul trouxe, são pessoas que vêm de, digamos, outros campos, e vai faltar o que falta no quê? No campo das artes também. Porque não é só, se a gente usar uma imagem biológica, isso é permeável. Os campos, eles são permeáveis. O campo da arte não é um campo duro, rígido, né? Assim como não é o da biologia, ou da matemática, ou da, digamos, engenharia, ou da computação. Eles são permeáveis. Agora, a gente que faz esse vazamento de um campo a outro, é a gente que constrói isso, de acordo com os nossos interesses, e ter por base o nosso campo. Então, eu acho que o legal é isso, como que a gente conversa com esses distintos campos. Eu acho que é muito bem colocada essa questão. Eu só queria lembrar, eu só levantei essa questão para a gente pensar essa história de currículo. Senão é possível ter um curso de arte, você vai ter 50 anos, porque você vai ter que estudar biologia, informática. Aí não tem que dê conta. Mas o que a gente dá conta, o que a gente, como o próprio Raul mostrou, então a minha pesquisa está aqui. Então, ele bota a pesquisa dele, é lindo isso, né? Ele fala assim, olha, aqui e tal. Ajuda a gente muito, né? Então, é legal, porque ele está dizendo, né, como ele falou, é o esforço que ele está fazendo durante muitos anos para ele transmitir o conhecimento dele. Mas o artista também faz isso. Não pode esquecer, são 10, 15 anos trabalhando ali também, para que outras pessoas de outros campos venham ler ou o seu trabalho, como o próprio Raul fez em vários deles, que aqueles trabalhos para ele, particularmente, mostraram interesse, ou para outras pessoas. Mas, porra, aquele cara mas não é dado. Você não vai apresentar uma coisa de graça. Você não faz aquilo, você vou lá mostrar porque eu vou mostrar. Não é isso, não existe. O que existe é muito suor e muito trabalho em cima daquilo. E outros aproveitam ou não. É outro departamento. Isso me interessa ou não. Esse campo eu acho que está mais para cá ou está mais para lá. Mas não existe negócio. Vou lá ver o que está lá, como se fosse qualquer... Não, você escolhe. Eu quero isso porque o meu campo de interesse é esse. Eu vou botar a minha lente, assim como os gráficos, né? Você tem um gráfico aqui, uma bolinha que vai mais para cá, uma vai mais para lá, a gente vai buscando o nosso foco. Meu foco é esse aqui no meio desse monte de bola. Bom, ótimo, excelente. É isso. Então, essa história de arte é mais ou menos isso. A gente tem uma bola grande que ela sai, e daí a gente vai buscando os nossos interesses, a gente vai trazendo para o nosso conhecimento. Né? Como o próprio Levi falou com aquela árvore do conhecimento, por exemplo. A gente vai juntando as vários campos. Só dizer aqui que a gente está em dia, então vou deixar a última pergunta, ok? Depois vocês conversam por fora com os palestrantes. Oi, Daniela, Gilberto. Vamos voltar a essa questão da enrolação. A minha questão é como é a sua relação com esse trabalho original agora, o que ele significa agora. Ele é um registro histórico disso, por exemplo, como se você faz uma restauração de uma obra que você vai ter só o registro de como ela era antes, e isso não é mais exposto, você fica falando das outras, ainda existe para você uma possibilidade desse trabalho original ser emulado e exposto como ele era previamente a essa restauração, ou isso, né, parou? Obrigado. Você chama, desculpe o seu nome. Daniela. Daniela.
Então, eu acho que o problema é exatamente esse. Eu acho que o problema começa pela própria palavra restauro. Quando a gente chama essa palavra restauro, e o Raul ele pode dizer isso, que ele é fera no assunto lá. Então, ele viveu o restauro pelas suas origens, né, de negócio de museu, onde você tem as peças, digamos, arqueológicas lindas, etc. E que você vem trabalhando, né, em vários outros campos. Então, que tem o seu sentido clássico, que é o mesmo problema da própria palavra arte. E por isso que, ou da arte digital, arte interativa, por que a gente vive adjetivando as coisas? Porque aquela palavra ela já não dá mais conta. Porque, de repente, isso é arte? Ou é tipo biologia? Ou é computação? Ou é matemática? Ou é não sei o quê? Então, é a razão que a gente fala arte biológica, arte genética, arte não sei o quê, arte não sei das coisas, né, digital, de tudo mais, não sei tal. Porque a gente já não dá mais conta. A palavra, o nome restauro, pena que o amigo lá ele tenha saído também, mas ele junta essa sua questão, ela é uma palavra complicada. Um monte de gente pergunta, mas será que isso é realmente restaurar? Ou é uma nova versão? É uma nova... Sim, a dúvida existe. A questão é que, por exemplo, uma nova versão é diferente se você pega o Chris Marker, com aquele filme dele, que é lindo, por sinal, eu gosto muito, muito mais daquele que o Terry Gilliam fez, que foi os Sete Macacos. Mas você pega o Chris Marker, me faltou o nome agora, o Sans Soleil, que é o filme da... Sabe aquele filme do Sete Macacos? É a mesma história, que é a primeira ficção científica do cinema novo francês, dos anos 60. É lindo, não morreu, é branco e preto, é lindo, não tem ação, não tem uma porra de uma cinemática, não tem um movimento de filme, é quadro após quadro, é foto após foto, e é filme. E é lindo, até hoje. Pode inventar 3D, VR, invente o diabo que quiser. Aquele filme continua lindo, e é filme que é arte, entendeu? Tem uma relação ali com aquele negócio de época e tudo, que não vai ser as novas maneiras de você fazer, porque ele já rompe, inclusive, nos anos 60. Que vai mudar, aquilo continua sendo um tempo. Puta, você vê aquilo, você... Uau, você até chora de ver. Mas aí vem o 10 anos mais tarde, 20 ou 30 anos mais tarde, faz uma nova versão do filme, que todo mundo que foi um tipo blockbuster, que foi o Sete Macacos. Ele pegou a mesma história e releu. Retrabalhou, mas ele foi uma outra questão. A gente aqui ficou no meio do caminho. É uma outra possibilidade. Queria outros exemplos que eu te citei. Aliás, o próprio Jeff Shaw, aqui é um artista que eu realmente admiro muito. Mas como toda gente tem uns que eu gosto mais, outros foi por isso que eu fiz aquela outra crítica em relação à história de Cave, que ele mesmo odiava Cave. Aquela história para ele, quando não sei se é conversar com o Shaw, ele fala, puta, Cave, eu acho um box é uma coisa muito mais. Tanto é que essas coisas acabaram. Esse negócio de técnica, eu lembro? Então, porque a Cave é o máximo, vamos todo mundo fazer Cave, porque a Cave é uma maneira de... Cadê as Cave hoje? Então, essa é uma outra questão que a tecnologia traz também. Então, a questão da tecnologia, assim, como que você usa o meio, voltando ao Sans Soleil, do Chris Marker, que é um cinema que não é cinema, que ele não tem cinemática, a cinemática é o nosso tempo é o vazio, é você deixar entre o batida de um frame e outro, mas é só frame, né? Ele brinca com isso até a morte, é que você fica ali, ó. Né? Então é isso, você refaz algo como a gente refaz o tempo inteiro. Cada vez que a gente vai lá montar um Shakespeare, ou vai até hoje, né? Você continua sendo. Não tem essa, você fala, pô, é lindo do mesmo jeito. Agora, como é que eu vou fazer essa história? E depois eu posso, tipo, montar, eu mesmo senti meu Shakespeare em casa, ponho um casco, venho, entro dentro de mim, ponho uma roupa que me dá tesão, que me puxa de um lado. Eu continuo vivenciando, mas depende como que eu vou trabalhar eventualmente aquela história. Quando a gente está falando tipo restauro aí, eu acho que é uma falta de palavra melhor, eu concordo com você, nesse caso específico, porque não é um restauro estrito senso, não é. Se falar, eu estou te mentindo, porque não é. A gente levou quase um ano, então tempo, se a gente levou 1 ano e meio para fazer a primeira versão, a gente levou mais de 1 ano para fazer essa segunda. A gente tentou, mas ela existe, foi tentado guardar, de alguma maneira a gente tentou, de maneira muito próxima, retrabalhar aquele mesmo sujeito. E com os mesmos autores, por isso que eu volto. Ao Valdemar Cordeiro e Jorge Moscati, isso é uma pena que o jovem não seja aqui, que ele podia falar isso com maior propriedade que eu. Né? Eu não posso falar de maneira mais ampla sobre a questão, mas eu posso falar sobre o meu trabalho principal. Mas é que os autores eles estavam vivos. Não o Valdemar Cordeiro, mas o Jorge Moscati, que estava junto, né? Estava lá.
Porque essa é uma outra questão extremamente interessante. Por que o Valdemar Cordeiro virou um monte de obra e o Jorge Moscati ouviu? Porque o que está mudando também nessa concepção de arte aí, quando a gente fala em grupos de trabalho, porque quando o grupo de trabalho não sou meu nome sozinho, porque antigamente quando o cara fazia um filme, aliás, até hoje, o único que assinava era o bendito diretor, como eu falei. Chris Marquet, Santos Soler. Mas será que ele estava sozinho? Com certeza não. Então, essa concepção de trabalho em equipe, em grupo, porque as competências não são mais possíveis. Eu não consigo ser artista, engenheiro, fotógrafo, maquiador, iluminador, fazedor de cenário só. Eu não dou conta, me desculpa, mas eu tenho ignorância no mundo diário, eu não consigo. Eu preciso de gente que me ajude. Se eu não entendo de tipo de biologia, mas artesão descobrir, não sei o quê, eu pego um cara, meu amigo, vem cá, você me ajuda nisso, que eu não consigo entender. Eu quero entender, eu gosto, eu acho legal. Eu tenho insights, a gente trabalha de maneira diferente, eventualmente, dos dois casos. Mas eu preciso de você, vamos trabalhar em grupo. Então, essa é outra questão. Eu não tenho no mundo de hoje, e no mundo das artes, que é interdisciplinar, e é trabalho coletivo, tem que trabalhar sozinho. Então, essa é a grande questão. Como é que eu vou fazer a porra de um restauro sozinho? Você tem um monte de gente aí, todo mundo assina junto o trabalho. Essa é outra questão. Você vai assinar junto o trabalho, ou você simplesmente é empregado que eu vou lá e digo o contrário? Para pensar, né? E a mesma coisa, essa coisa de termos. Então, realmente, falta termos mais, nesse caso particular. A gente não sabe, a gente vive essa coisa, a gente se fez um monte de vezes, mas será que essa porra que nós estamos fazendo é restauro, não é? Que diabo é isso? Mas a gente achou que está mais próximo de realmente... Aliás, deu um livro no próprio Marx, que é muito legal. O Museu de Arte de São Paulo está preocupado com essa questão, como que nós vamos guardar aulas digitais. Esse é o outro problema, porque o problema da memória, gente. Não vai, porque eu falei aquela do problema do artista, porque a gente só fica pensando nos próximos passos, né? Onde que eu vou estourar essa bolha? Porque se está muito... Tem um monte de gente. Essa questão da arte que é bacana, está todo mundo estourando a bolha de um lado, você fala, porra, mas por que eu vou estourar aquela bolha daquele lado também? Deixa eu tatear por aqui, ver se eu encontro algum outro buraco permeável que eu consiga passar, que não seja aquele que está todo mundo. Por que eu tenho que ir para lá também? Essa é a diferença da arte. Ela te permite esse passeio no mundo que é mais alto do que... O que não quer dizer que aquele outro caminho, eventualmente, não seja onde vai estourar o negócio, vai lá experimenta mesmo, e vai fundo, então o negócio é por aí. A gente tem que tentar. É muito legal quando vem esses sinais, esses caminhos que são, digamos, apontados para a gente aprende um bocado. Isso é muito legal. Né? A gente, puta, que legal, tem um monte de coisa que eu não sabia, olha quanta coisa bacana, né? Olha caminhos que eu posso seguir, que às vezes a gente tem dúvidas, como, puta, né? Apareceu a luz, que legal, obrigado. É bom assim, né? Mas a arte é isso, é um tatear sem fim, é um tatear sem fim. E às vezes a gente busca termos, conceitos, nomes, mas a gente vai fazendo. Essa é a diferença. Você faz. Depois o nome, a gente vai descobrindo depois. Toma de porrada, mas será que é? Será que não é? Sei lá. Isso é outra história, mas a gente vai aos poucos tateando. Mas é importante fazer, porque o objeto existe. As pessoas podem vir e falar em cima do que existe. Eu vi aquilo, eu descobri aquele trabalho de X, de algo. É porque isso não é questão de escolha, eu gosto mais daquele por N razões. Não é só questão de escolha. Não, é porque você se encaixa dentro do que você está preocupado. Se você coloca de questão mental, você está preocupado com ela. Bom, pronto. Então, é assim que a gente caminha assim. Obrigado. Eu acho que essas dúvidas, elas permanecem, mas fica alguma coisa nova. A gente precisa de alguns outros nomes, talvez restauro de obra digital, na falta de nome melhor, mas alguma coisa vai sendo encontrada aí, mas é isso, obrigado. O pai fala assim. Se o professor Raul quer fazer alguma consideração. Quería hacer una consideración, es que en el campo de la gestión cultural, por ejemplo, es muy importante la innovación de las artes. ¿Qué es lo novedoso que tienen las artes hoy en día para mostrar procesos culturales dentro de la sociedad? Me parece que, como decía Gilberto, ya es imposible trabajar disciplinariamente en las artes o en cualquier otra profesión. Tiene que valerse de un conjunto de personas asociadas. En el campo de la gestión cultural está surgiendo eso también. Hay una postproducción, como dice Jacques Rancière. Necesitamos pensar sobre lo que ya está creado, qué nuevas relaciones pueden surgir a partir de eso. Y a mí me parece que las artes colocan un ángulo de innovación bastante enriquecedor para la sociedad en conjunto. Por causa do tempo, eu vou encerrar a sessão.
agradecendo aos dois palestrantes. Eu sei que as questões que eles colocaram aqui estão instigando muita gente, né? Eu mesmo tinha questões para colocar aqui para os dois, mas eu acho que fica também as perguntas para que possamos refletir sobre elas. Então, eu queria agradecer muito ao professor Raul pela bela participação, uma apresentação belíssima, também ao Gilberto pelas questões aqui que vão mexer com todos a partir da obra. Passo então a palavra ao nosso cerimonial. Agora o nosso evento estará uma pausa para o almoço. A organização informa que o Seminário de Artes Digitais optou por não realizar parceria com os restaurantes da região, mas a equipe do evento está com a camisa do evento, assim que eu estou usando, tá, gente? Ela conhece a região, conhece alguns restaurantes e vai estar indicando para quem precisar. Voltaremos às 14 horas com os 4 grupos de trabalho. Grupo de trabalho 1, Universo Lúdico, que é coordenado pela professora doutora Linha Alves e pelo professor doutor Pablo Rovira, que se realizará no prédio Rainha da Sucata. O GT2, Design, Arte e Interface, coordenado pela professora doutora Cássia Macieira e pelo professor doutor Maurício Gino, que será realizado no Museu das Minas do Metal. O grupo de trabalho 3, Imagem e Tecnopoética, que será realizado nesse auditório, coordenado pelos professores doutores Rogério Barbosa da Silva e Wagner Moreira. E o GT4, de Memórias e Tecnologias Digitais, coordenado pelas professoras Cátia Rodrigues Barbosa e Renata Baracho. E vai ser aqui no BTMG, também no outro auditório que temos. Lembramos que hoje, às 18 horas, teremos a performance itinerante intitulada Lux Pulsamos, de Daniela Ramos Garcia e equipe. Saindo do BTMG Cultural, vai sair daqui a performance, tá, gente? Também convidamos todos a visitar a galeria do Centro Cultural da Escola de Design, logo ali na Praça da Liberdade, onde está a exposição Panorama. E uma outra sugestão de programação que temos para hoje é o show do Zão Mortimer, Quinteto, Canções Didático-Científicas, que acontece no Conservatório de Música da UFMG, na Avenida Afonso Pena, 1534. Em frente ao Palácio das Artes, que é um ponto de referência bom da cidade. Começa às 19h30 e a entrada é franca. Bom almoço e tenha uma tarde produtiva.